Fala Godoy, esse vídeo é pra você. Cara, eu vi no seu Instagram esses dias o teu batismo e eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão emocionado porque eu tenho 40 anos agora, né? Fiz esse ano. E quando eu tinha 15, 16, 17, 18, eu fazia parte de um grupo jovem na igreja que era feito para evangelizar. E eu vi assim, muitas pessoas que, através do nosso testemunho, do nosso convívio, a minha mesa de RPG sempre foi uma arapuca pro jovem ateuzinho, satanistinha, e algumas pessoas se converteram ali no nosso convívio e tal, isso era maravilhoso. E depois de um tempo, eu com 20 e pouquinhos e tal, eu não lidava mais só com adolescentes, eu estava lidando com jovens adultos, que já tinham ideias na cabeça mais duras, mais bem formadas, e eu descobri que evangelizar pessoas mais velhas é muito mais difícil, porque elas já estão convencidas de que Deus existe, deixa de existir, já estão convencidas de que o mal é relativo, que o bem, né, depende de quem faz, essas coisas. E eu fui vendo cada vez mais que a palavra que eu plantava parecia cair num terreno infértil. E eu vi que ao longo de uma década, assim, eu fui perdendo o fogo de evangelizar, de falar de Jesus, de falar do amor de Deus. Porque, é claro, né, tem muita igreja que só fala do inferno. Se você não se converter, você vai para o inferno, você vai sofrer, você vai se lascar, etc. Isso é muito ruim. Mas eu via pouca gente, né, falar do amor de Deus nos evangelismos, e isso era muito o que o nosso grupo fazia. E a gente viu, cara, muita gente que lidava com sei lá, com bruxaria, com umas paradas assim, se convertendo, muita gente ateia, crendo, e isso é muito bonito. Eu, mesmo assim, né, nunca deixei de ser cristão, acho que ser cristão é o cerne da minha identidade. Se eu não sou cristão, eu não sei o que eu sou. Porque, tipo, ser nerd, ser pai, ser isso são apetrechos. Acho que o fundamento da minha personalidade, do que eu sou, da minha identidade, é ser cristão, é ser servo de Cristo. E aí, é óbvio que isso transparece. Eu já perdi amizade por causa disso, já teve gente que, cara, que era um amigo que eu protegia, que eu amava e tal, a gente jogava RPG junto, vivia junto, e a pessoa falou assim, cara, o Rodrigo é muito chato, ele é muito crente, ele não faz nada, a gente sai pra fazer as paradas pro bebê, isso aqui, e, porra, ele não faz, e aí, nem palavrão esse moleque fala, não sei o que lá, hoje em dia eu até falo, mas na época não. E aí, sei lá, isso incomoda. Eu nunca fui o cara que falava assim, você vai para o inferno se você continuar fumando maconha, seu maconheirozinho. Eu nunca fiz essas coisas. Mas, sei lá, só de ser diferente você incomoda. E eu vi, né, tenho visto, na verdade, e eu tenho visto agora, só que eu tenho visto agora amigos meus para quem eu evangelizava, falava de Cristo, mas sem assim, aquela coisa, não, você tem que evangelizar, só que você não pode ser o chato, você não pode ser o chato. Às vezes eu acho que essa coisa de não poder ser o chato é a parte do diabo te desencorajando a falar de Cristo, mas essa pegada de, não quero ser o chato, não sei o quê, você fala menos, só que você tem que liderar pelo exemplo, você tem que ser um bom cristão, você tem que ser alguém que a Bíblia chama de irrepreensível. É difícil, só que eu tenho que ser mesmo. Isso significa que você vai deixar de andar com as pessoas que fazem as paradas erradas? Não. Você vai deixar de andar com os caras porque eles enchem a cara, fumam maconha? Não, você não vai deixar de ser amigos deles. Porque você tem que ser sal, você tem que ser luz. Você pega uma luz e esconde embaixo da cama, ela não ilumina nada, não serve para nada. Um sal que perde o sabor, ele não serve para nada, ele é jogado fora. São parábolas que Jesus falou. E é claro que tem uma armadilha aí, eu quero falar disso depois. Mas se essas coisas erradas que seus amigos te fazem, que seus amigos fazem, não te fazem, se essas coisas erradas que seus amigos fazem não são coisas que te tentam, você não tem por que se afastar deles, só porque eles são ímpios e merecem o inferno, porque você também merece. Eu também mereço. A gente não é salvo porque a gente é muito bonzinho. A gente acaba ficando melhorzinho porque a gente anda com Cristo, ele é um bom exemplo.
A nossa salvação, ela é tão gratuita e tão imerecida quanto a de qualquer pessoa que faz coisas erradas. Isso é uma coisa que você nunca pode esquecer. Mas eu tô vendo, cara, agora, amigos meus que eu evangelizava e que eu era o chato há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, se convertendo hoje. Um dos caras que é um dos meus melhores amigos, assim, um cara que, assim, ele sempre foi um amigo muito importante para mim. A gente ficou uns 10, 9 anos sem se falar, sem se ver, sem saber que estava vivo. E o moleque, assim, veio falar comigo um tempão depois, falando, cara, eu sou cristão agora, me converti, e caraca, eu tô começando a ler Bíblia, caraca, que bagulho sinistro, que conhecimento é esse, como eu era tão burro, cara, como eu era um jovem idiota, achava que eu sabia de tudo, não sei o quê. E amigos meus, assim, falavam assim, isso é bobagem, não sei o quê, e hoje, mais de um, né, que hoje se voltam e falam, caraca, eu descobri Jesus, cara, como assim? E é incrível, assim, a palavra não volta vazia, então não para de evangelizar, não para de falar de Cristo e não para de ser exemplo. Você tem que ser exemplo, você precisa ser exemplo. Você tem que ser aquela pessoa que lá na frente, o cara que você evangeliza hoje, quando ele passar pelas experiências dele, quando ele descobrir a natureza do mal na pele dele, ele vai falar assim, putz, cara, que eu gosto, hein? Esse moleque, ele se converteu, alguma coisa nele mudou, o moleque se manteve firme, agora o moleque é pai de família, o moleque tipo, tem uma esposa, e ele virou um homem, e ele é um cara admirável, e eu vi que a semente que ele plantou lá atrás hoje, assim, ele colhe isso no homem que ele é, não no garoto, no homem que ele é. E assim, a palavra de Deus não volta vazia. E a palavra de Deus que você viver, ela vai evangelizar as pessoas. Então quer dizer que eu posso continuar indo pra night onde a galera enche a cara e fuma maconha? É aquela parada. Se esse foi o lugar de onde você saiu, isso é uma coisa que te tenta. Então é aquela parada, né? Você arranca um olho e entra no céu com o olho, mas você não fica com os seus dois olhos e vai pro inferno com eles dois, né? Então, se você abdica de alguma coisa que tenta você pelo bem da sua santidade, você está fazendo a coisa certa. E se você se afasta dessas pessoas porque elas te levam para um caminho errado, você está fazendo a coisa certa. Agora, se você se afasta das pessoas que fazem coisas que nunca te interessaram porque elas são ímpias e você é santo, e aí você está caindo na vaidade, você está colocando um muro entre vocês duas. E você está dizendo que você é melhor do que elas. Isso não evangeliza ninguém. Isso é a maneira do diabo corromper o evangelismo. E lembre-se que ele é o corruptor. Ele corrompe tudo. Ele corrompe relacionamento de pais e filhos. Ele corrompe relacionamento de irmãos. Ele facilmente vai corromper a sua tentativa de se manter santo, especialmente aos olhos dos outros. E mesmo que você nunca se sinta o boladão, nunca se sinta surfando na ubris, no orgulho, na vaidade, o fato dele fazer as pessoas te verem assim vai fazer essas pessoas se afastarem do amor de Deus. Então é uma linha tênue entre você se manter perto do pecador e longe do pecado, mas é uma batalha que vale a pena, cara, porque os amigos que vão ser difíceis para você evangelizar agora, que você é um soldado, um batizado, agora que você é um cidadão do céu, esses amigos, alguns deles vão ser difíceis para você e você vai acabar se afastando deles naturalmente, porque o seu modo de viver não vai condizer com o modo de viver deles, e eles mesmos vão querer ficar perto de você. Agora, se você for um exemplo firme do que é ser um homem de Deus, lá na frente essa semente vai germinar e ela não vai voltar vazia. Então, fique firme.